Oi, oi, Leão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jen. Hoje eu vou trazer para vocês uma leitura intuitiva e atemporal para você que é leonino de Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Lembrem-se que é uma tiragem coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Se não ressoar, libera para o universo e assiste um outro vídeo aqui do canal, beleza? Não esquece também de deixar o seu curtir e o seu engajamento nos comentários para ajudar esse canal, para a gente continuar crescendo e chegar a mais pessoas, a trazer mais vídeos aí para vocês. E também não se esqueça de se inscrever ativando o sininho de notificações para não perder aí nenhuma atualização do canal, nenhum vídeo que sai, tá bom? Vamos começar aqui então a sua leitura, Leão. O que a gente tem espiritualidade para Leão? Olha só, começamos aqui com o Cavaleiro de Ouros. A chegada de uma oferta, oportunidade que vocês há muito tempo vêm esperando, Leão. O Cavaleiro de Ouros, ele fala aqui sobre ofertas sólidas, sobre coisas que estavam num processo de acontecer ou que demoraram por algum motivo a se tornarem realidade, né? Então a gente inicia com essa energia aqui de terra, tá? É uma energia sólida, firme, alguma coisa aqui que tem um potencial de duração muito longo, né? Então foi uma coisa que demorou para acontecer, mas que tem um potencial aí também de ser uma coisa que vale a pena, por ser duradoura, por ser uma coisa sólida. Mais informações aqui para Leão. Temos aqui também o 6 de espadas. Existem algumas coisas inacabadas aí em relação a essa oferta, né? A gente pode estar falando aqui de alguma coisa que vocês já vinham esperando, de alguma oportunidade que vocês gostariam de possuir e que vocês tiveram até certa dificuldade para abandonar isso, né, Leão? Aqui com 6 de espadas a gente fala de sair de um estado para outro também. Então aqui existe uma possibilidade muito grande de, até em algum momento, vocês terem tentado deixar isso para trás, ou de repente pensar assim, tá demorando muito, eu não vou esperar, eu vou seguir em frente aqui o meu caminho. Houve essa dificuldade aí, mas parece que realmente essa oportunidade, essa oferta que vocês vinham esperando, ela chega para vocês. Caíram muitas cartas juntas aqui, eu não vou aceitar, vou tirar mais algumas. Eita, vocês viram essa aqui que voou? A Imperatriz. Olha só que bonita essa energia, Leão. Energia da Imperatriz, aqui a gente está falando de criatividade, de autoconfiança. Pode ser que esteja representando aqui uma pessoa. Para quem estiver representando uma pessoa, aqui nós estamos falando de uma mulher jovem, muito bonita, muito bondosa, com um coração muito grande, uma mulher muito criativa, cheia de ideias, que consegue colocar essas ideias em ação, né? Uma pessoa com muita autoconfiança. Aqui a gente pode estar falando também com essa Imperatriz de que seria essa pessoa aqui que receberia essa oferta. Ou essa oferta viria de alguém que tem muita admiração aqui por essa Imperatriz. Se forem vocês, né, se vocês se identificam aí com essas características, pode ser que vocês venham aí a receber uma oferta. E fiquem em dúvida por algum motivo. A gente tem aqui o 2 de espadas. O 2 de espadas, ele fala sempre sobre a gente não conseguir escolher alguma coisa, né, de ter aí duas opções, dois caminhos, e a gente não saber exatamente o que fazer, mas essa carta convida a gente a usar a nossa intuição, a entender profundamente dentro da gente quais são as nossas motivações para cada caminho. Aqui, essa carta do Cavaleiro de Ouros em espelho aqui com o 2 de espadas, me fala bastante de que existem coisas muito profundas aí acerca dessa escolha, e provavelmente envolvendo também essa oportunidade que vai chegar. Então é necessário aqui que vocês façam uma busca interna, Leão, para poder entender qual vai ser o melhor caminho para vocês. Aqui a gente tem o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta que fala sobre comunicação, ela tem um viés muito forte de velocidade também, então é possível que vocês venham a receber aí essa comunicação muito em breve, tá? Essa nova oportunidade, esse oferecimento. Do que a gente está falando aqui para Leão? Que tipo de oferecimento é esse? Que tipo de oferecimento é esse? Valete de paus. A gente está falando aqui de arriscar em algo novo. Mais uma. A morte. Arriscar em algo novo, literalmente deixando outras coisas para trás. Aqui ainda a gente não tem muitas informações para saber se seria uma oferta amorosa. Aqui a gente tem até então uma oferta sólida, que pode ser de trabalho, pode ser, né, de alguma coisa sólida. E aqui com esse valete junto com a morte, aqui é algo onde vocês precisariam utilizar muito das suas capacidades intelectuais, que vocês precisariam ser bastante criativos, corajosos também, porque o valete de paus fala bastante sobre
iniciar alguma coisa, né? Não deixar passar o tempo, não ficar esperando o momento certo, né? Então aqui é como se quando acontecer, já passou tanto tempo que vocês estão esperando que vocês precisam entender que é o momento certo de fazer isso, que é o momento certo de abandonar algumas coisas e de finalizar um ciclo para iniciar um ciclo muito melhor. Do que a gente está falando aqui, pelo amor do Buda, para Leão? 3 de espadas. A gente está falando aqui, Leão, de alguma coisa que traz um sentimento bastante angustiante para vocês. Não necessariamente é alguma coisa ruim, e no fundo do deck temos a temperança. A temperança fala sobre paciência, né? Maturidade. É como se vocês tivessem ficado muito tempo, Leão, esperando por alguma coisa, esperando uma oportunidade chegar, e de repente essa oportunidade, essa demora, né, que causou essa oportunidade, ela causa para vocês um sentimento de tristeza, ela causa uma angústia, ela causa um incômodo emocional de alguma forma, né? Ela tá bem embaixo aqui da Imperatriz. A Imperatriz, como eu disse, é uma figura de extrema autoconfiança. Então, quando a gente vê uma situação causando esse tipo de sentimento aqui nessa Imperatriz, a gente está falando de algo que realmente mexe com o emocional dessa pessoa. Essa carta, ela fala especificamente de emoções negativas, né? Então, aqui a gente está falando de algo que tem uma influência emocional para você muito grande. Algo que causa aí um desconforto muito grande. Pode não ser necessariamente algo ruim, mas é algo que definitivamente aí, Leão, te faz sofrer sim. Aqui a gente tem o louco e o 2 de copas. Entendi, Leão. Aqui a gente está falando de uma oportunidade amorosa. Aqui a gente está falando de alguém fazendo uma oferta sólida para vocês. E vocês finalmente recebendo essa oferta, né? Como eu falei para vocês, muitos provavelmente têm aqui já um sentimento de, às vezes, não acreditar mais. Isso pode ser aqui que a gente esteja falando, né, de uma conexão, né, que vai surgir essa oportunidade, onde talvez você nem acreditasse mais que isso poderia acontecer. Porque aqui a gente tem esse 3 de espadas, e o 3 de espadas, ele me traz esses sentimentos ruins, né? Ele me traz ali aquela ansiedade, aquela angústia, aquele sentimento de, entre aspas, de traição. Pode falar de traição mesmo essa carta, né? Claro, mas aqui nesse contexto eu entendo que seria uma traição, talvez, do que você idealizou, do que você esperava, de como você esperava que as coisas acontecessem, talvez que fossem se desenrolar mais rápido. Aqui a gente tem o louco, né, do lado aqui, então você tem a escolha ali entre permanecer em algum lugar e ir para algum lugar novo, para viver uma parceria aqui bastante bonita, uma conexão muito especial que você tem aqui com alguém. No fundo do deck a gente tem a carta do enforcado, né, o enforcado ele nos convida a ver as coisas por uma outra perspectiva, e ele também fala bastante de estagnação, então me fala desse momento, né, de você recebendo essa oferta e você se sentindo aí paralisado, sem saber para onde ir, o que escolher, como fazer, como seguir. Quis virar ali, não sei se deu para ver na câmera, mas não virou o 7 de copas, perdão. E o 7 de copas, ele fala sobre ilusões, né? É como se vocês tivessem muito medo aqui, Leão, de tomar uma atitude errada. Vai haver aí comunicação por parte dessa pessoa, tá? Pode ser que vocês recebam aí mensagens vindas dessa pessoa, e aí isso culmine nessa oferta, nessa proposta, né, para vocês. A estrela, e a gente tá falando aqui de algo que vocês realmente desejaram muito. Lembra que eu falei para vocês no começo do jogo aqui, com esses 6 de espadas, que a gente tava falando de uma situação que vocês demoraram muito para conseguir esquecer, e alguns não esqueceram, né, porque a gente tem ali o 6 de espadas, fala sobre sair de um lugar e ir para outro, mas ele fala muito sobre essa questão, às vezes, da gente não conseguir necessariamente ir 100% seguro de que é aquilo que a gente quer. Então, quando a gente fala aqui de desejar alguma coisa, aqui com o arcano da estrela, a gente está falando bastante sobre algo que vocês talvez lutaram muito para ir contra, lutaram muito para não sentir, lutaram muito para não pensar, lutaram muito para não esperar, mas no fundo do coração de vocês existe muita vontade de que isso dê certo, existe muita vontade de reencontrar essa pessoa de alguma forma, ou de voltar a ter contato. Aqui, pelo jeito que está mostrando aqui, essa questão da demora, eu não acredito que seja alguém que esteja na vida de vocês, tá?
Tem saído mensagens assim com muita frequência para Leão, né? Em relação a pessoas voltando, em relação, né? Então, assim, para quem está se identificando já há algum tempo, saibam que tem coisas vindo aí para vocês. A gente tem também aqui a sacerdotisa, mais um arcano maior, logo em cima da imperatriz, né? Então aqui a gente está falando de uma pessoa altamente intuitiva, de uma pessoa jovem, né? Como eu falei antes das características da imperatriz, aqui a gente pode ter uma representação de duas mulheres, né? Para alguns aqui pode ter um relacionamento do mesmo sexo, se for o caso, uma conexão, né, com pessoas do mesmo sexo, tanto homens quanto mulheres. Aqui veio representando mulheres. E aqui a gente tem um sentimento, uma intuição muito forte, porque a carta da Imperatriz, ela também traz um quê de intuição, né? A gente está falando de uma pessoa que tem ali muito poder criativo e tudo mais, então ela tem, de uma certa forma, também ali aquela guia, aquela bússola interna, e a sacerdotisa é a intuição pura, né? É profundidade, são coisas não reveladas aqui, é como se por muito tempo vocês tivessem guardado muitas coisas dentro de vocês. E por mais que não viesse acontecendo nada, foi difícil para vocês desapegarem disso, porque o que estava nas entrelinhas, né, o que estava apenas sendo sentido, nunca parou de acontecer, nunca deixou de acontecer. Esses sentimentos encontrarem você, esses sentimentos te perseguirem, vocês sempre tiveram essa certeza dentro de vocês em relação a tudo que vocês sentiam, mas talvez vocês viam isso aqui como algo que talvez nunca poderia acontecer, porque a carta da estrela, apesar dela falar de sonhos e desejos, ela também traz essa nuance, né, de que às vezes a gente está sonhando com uma coisa que nunca vai se tornar realidade. Então é como se vocês ficassem bastante surpresos aqui com isso, porque vocês acharam que isso não tinha nenhuma possibilidade de acontecer. Aqui em cima do 2 de espadas a gente tem o 5 de copas, que é uma carta que fala primariamente ali de perdas, né, de dificuldade, desse entrave. Então a gente está falando aqui de um medo muito grande de trocar o certo pelo duvidoso, de seguir um caminho e de fazer alguma coisa diferente e de repente você perder e não perceber que você precisaria, aliás, que você precisaria não, de perceber que você poderia ter escolhido algo errado. Aqui eu não sinto como se o tarô estivesse dizendo que vai ser uma escolha errada você escolher esse caminho. Mas é você, é o seu sentimento, é a sua perspectiva de que você tem medo e poderia, de repente, fazer algo fora do que você gostaria. Aqui a gente tem os enamorados, né? Então os enamorados é mais um arcano maior, vários arcanos maiores aqui no jogo de vocês. A gente tem até agora 5 arcanos maiores. E aqui com essa carta dos enamorados, a gente tá falando mais uma vez dessa conexão, né? A carta dos enamorados, ela fala de uma conexão muito bonita, de uma conexão que pode até vir de outros tempos, de outras vidas, de outras dimensões, outras encarnações, né? Enfim, para quem acredita. A gente tá falando aqui de uma conexão extremamente profunda, especial. E também a carta dos enamorados, ela traz o tema de escolha, né? Então, mais uma vez, falando aqui que vai precisar ser feita uma escolha. Seja entre duas pessoas, duas situações. Talvez para você estar com essa pessoa, você precise fazer algum tipo de mudança, talvez até uma mudança física. Fundo do deck, a gente tem o Valete de Ouros, que fala sobre definição de objetivos, qualificação. É como se, no momento que vocês fazem essa escolha, vocês começassem a pesar que vocês recebem essa possibilidade, vocês começam a pesar aí tudo que vocês precisariam fazer e modificar na vida de vocês para que vocês pudessem abraçar aqui essa possibilidade. E é isso que vai trazer aqui essa sensação de... Como é que eu posso explicar? Essa sensação de... Putz, e agora? É muita coisa que eu vou precisar abrir mão, são muitas coisas que eu vou precisar fazer aqui. Isso vai pedir bastante mental de vocês. Aqui a gente tem mais um arcano maior, o Papa, né? Então, falando aqui dessa estrutura, aqui pode estar representando também esse desejo que você tem com a outra pessoa, né? Pode ser que essa carta de alguma forma esteja representando a pessoa. E aqui com a carta do Papa, pode ser que a gente esteja falando de pessoas mais velhas, às vezes a pessoa tem uma diferença de idade com você, não precisa ser super grande, né? Para alguns pode ser, mas a pessoa que tem uma diferença de idade, pode ser que a gente esteja falando de alguém aqui estruturado, uma pessoa
possivelmente que é religiosa ou que tem algum nível aí de conexão com a sua espiritualidade. A gente também está falando de uma pessoa que tem estrutura, de uma pessoa que é influente. Pode ser aqui que tenha ligação com alguma organização religiosa ou com alguma organização, alguma instituição, empresa, enfim. Mais informações aqui para Leão. Mais informações para Leão, por favor. A gente tem aqui a Rainha de Paus. Vamos tirar mais uma. 9 de ouros. Aqui, Leão, é assim. Com essa Rainha de Paus que saiu aqui, me fala bastante sobre o quanto você consegue perceber que essa pessoa mexe com você, que essa pessoa te deixa quente. Aqui, eu ri assim, é de um jeito carnal também, mas é como se essa pessoa acendesse alguma coisa dentro de você, não só no sentido carnal, mas também em relação à forma como você se coloca no mundo, a forma como você talvez até se enxerga. Pode ser aqui que muitos de vocês, antes de conhecer essa pessoa, vocês tinham uma visão sobre vocês e essa pessoa ajudou vocês a se enxergarem de uma forma muito mais poderosa, de uma forma muito mais imponente e com muito mais valor do que vocês acreditam que tem. Não que vocês devessem, né, ter uma balança com base nos olhos das outras pessoas, não é isso. Mas aqui é como se alguém tivesse feito parte da construção de quem você é hoje, de alguma forma. E aqui existe muita, com essas duas cartas juntas, né, a Rainha de Paus junto com o 9 de ouros, existe muita satisfação em relação a isso, né. É como se a pessoa conseguisse fazer você se sentir de uma forma que ninguém conseguiu, só que é ainda mais profundo, porque não é só sobre fazer você sentir alguma coisa. Por exemplo, aquela coisa da conquista, a pessoa fazer você se sentir bem, te tratar como um rei, uma rainha e tudo mais. Não é só isso. Aqui a gente tem uma coisa assim, de você sentir que a pessoa te enxergou, sabe assim? Como se você talvez não se visse dessa forma, ou como se as outras pessoas não te enxergassem de uma certa forma que você acredita que você sabe que você é, mas essa pessoa te enxerga dessa forma, essa pessoa te enxerga com um grande valor, e não é só em relação ao que naturalmente pode ser visto, né, da vida, do que você mostra para o mundo, mas realmente em relação a quem você é. Essa pessoa tem uma visão muito... você num pedestal, num local muito alto, sabe? Num local de destaque para essa pessoa. É como se não tivesse ninguém igual a você. Você tem muita inteligência, essa pessoa gosta bastante da sua aparência, te acha muito bonita, misterioso, né? Tô falando aqui no feminino, porque a gente tem aqui uma carta, é uma rainha, né? Mas vocês sabem aí, coloquem conforme a situação. Se você for homem, você é bonito, bonita também. Aliás, bonito, né? Ai, gente, enfim, vocês estão entendendo, né? Mas aqui realmente existe uma admiração muito grande. Existe uma admiração, um tesão, um fogo por você, sabe, uma paixão. Existe muita jovialidade aqui em você, por mais que a gente esteja falando de mulheres, às vezes, que podem, mulheres ou homens, né, que podem ser, às vezes, um pouco mais velhos aqui e tal, a gente tá falando de uma pessoa muito jovial, que tem muita inteligência. Sacerdotisa aqui em cima também, né, é uma carta que fala bastante dessa inteligência, desse conhecimento aprofundado sobre muita coisa. Essa pessoa vê você aqui como uma deusa, uma pessoa que tem muito capital também. Pode ser que você tenha, mas pode ser que de alguma forma você tenha muito poder, seja lá o que isso signifique para essa pessoa. Às vezes você pode olhar e falar, nossa, mas eu nem sou rica, eu nem tenho tanto dinheiro assim e tal, mas de alguma forma você tem poder aqui em abundância na visão dessa pessoa. Aqui, olhando para esse 5 de copas com o 9 de ouros, a gente está falando de um duelo do ego, né? Porque a gente está falando ali sobre virar as costas para algo que a gente quer muito, talvez por empecilhos, né? Por coisas que ali a gente vai precisar escolher. Como eu falei antes, a gente tem aqui o 2 de espadas, os enamorados, né? E por outro lado, a gente tem a satisfação. Então, existe aqui uma balança, né? Que ela está sendo... que ela vai estar na cabeça de vocês, né? Onde vocês vão precisar pesar muito bem esse peso emocional, né, do que vocês realmente querem e do que mexe com vocês emocionalmente, e com esse outro lado, né, que é o estável,
a estabilidade, o dinheiro, os bens materiais. Aqui essa carta ela fala bastante de satisfação pessoal, né? Então, de alguma forma, pode ser que vocês tenham que abrir mão de alguma satisfação para estar aqui nesse relacionamento. Fundo do deck, 9 de paus. 9 de paus fala bastante sobre cansaço, né? Como eu falei, a gente tá falando aqui de uma situação onde as coisas vêm se desenrolando já por muito tempo, né? Aqui nós temos o mago. Alguém manifestando isso, que pode ser você ou outra pessoa, tá? Mas alguém aqui, de fato, tá manifestando esse encontro. Tá manifestando esse retomo de contato, né, de alguma forma, e alguém se sentindo pronto para fazer isso. É como se alguém aqui... Porque, assim, o mago tem duas nuances. Ele fala sobre a ação, sobre o impulso de agir, só que a gente tem aqui a pessoa que se sente pronta para agir, mesmo talvez não tendo todas as informações, ou, né, se sente pronta já com o que tem, e a gente tem o contrário, a pessoa que está sendo chamada a agir, mas ela não se sente exatamente pronta, não sente que tem todas as informações, qualificações, ferramentas, né, enfim. Aqui pode ser as duas situações, mas vamos ver, fundo do deck, rei de ouros, né, estabilidade. Aqui a gente tá falando de alguém que realmente tá se sentindo pronto. Eu ia falar que a gente ia ver com as próximas cartas, mas aqui com esse fundo do deck, realmente é uma pessoa que... Gente, quantos arcanos maiores no jogo de vocês? A gente tá falando de algo aqui que realmente é muito importante, tá? Seja lá o que vocês vão decidir, definir com isso, se vocês vão realmente abraçar essa oportunidade com essa pessoa, esse oferecimento, mas me parece algo aqui muito importante para vocês. Para vocês e para outra pessoa, algo aqui que vai trazer muitas modificações, que mexe muito com o seu ser. Os arcanos maiores, eles falam sobre a gente, né? Sobre as pessoas de uma forma profunda. Então a gente tem vários arcanos maiores aqui nesse jogo, isso é uma coisa que provavelmente vai ter uma importância muito grande para você e para essa outra pessoa. Vai mexer com vocês de uma forma muito profunda. Já veio mexendo, né? Porque desde o início da jornada ali, quando a gente começa falando, a gente já tem alguns arcanos maiores, então pode ser que vocês já venham passando por várias transformações aí e acessando partes aí desses arcanos dentro de vocês, dentro dessa situação. Com essa carta do arcano do eremita que a gente tem aqui, eu sinto como se já tivesse sido feita uma reflexão muito grande, já se pensou sobre isso por muito tempo. Essa outra pessoa também desejou muito estar com você. Não é à toa que, né, depois de muito tempo, ou depois de uma certa demora aí, essa oportunidade vai aparecer para vocês, né? O destino vai abrir esse portal para que vocês consigam ter uma nova chance. Claro que vai depender da escolha de alguém aqui, pelo que eu tô vendo. Mas a gente tem aqui uma situação onde já foi ruminado, onde já foi pensado e repensado do avesso, de trás para frente, de frente para trás, sabe? Já teve muito pensamento em relação a isso. Pode ser que por isso que em muitos momentos vocês pensaram que isso nem iria mais acontecer, porque se desenrolou por tanto tempo. Aqui a gente tem também o 4 de copas. O 4 de copas fala bastante sobre uma insatisfação, um incômodo. É como se aqui a pessoa não estivesse satisfeita com o que tem. A gente tem aqui esse 4 de copas aqui, nessa fileira eu sinto que está muito falando do sentimento da outra pessoa. Pode ser que a outra pessoa ela tenha tido várias oportunidades de estar com outras pessoas, pode ser uma pessoa bastante requisitada nesse sentido, que fica com bastante gente ou que tem muita gente atrás, no pé, mas aqui me parece que a pessoa ela não está feliz com o que ela está recebendo, ela gostaria de receber outra coisa que talvez não está disponível para ela, não naquele momento. Então aqui a gente está falando de alguém que, assim como você, não conseguiu te superar, não conseguiu encontrar alguém que fizesse com que a pessoa conseguisse se abrir e estar mais uma vez num relacionamento, para quem já se relacionou, né, com essa pessoa, para quem não se relacionou, de repente para essa pessoa ela não consegue se abrir a outras relações, porque na cabeça dela ela tem você, no coração dela ela tem você, né? Aqui saíram algumas cartas de copas, assim, eu sinto que aqui tem bastante sentimento, tá? No fundo do deck a gente tem o sol. Essa pessoa, ela gostaria... E o mundo, olha isso, o sol, o mundo e o 6 de copas. Cavaleiro de paus. 10 de espadas, tá aqui embaixo.
As de ouros. Essa pessoa, ela gostaria muito de ter uma oportunidade com você. Aqui é como se ela só precisasse de uma oportunidade. Eu só não entendi por que essa pessoa não criou essa oportunidade ainda, mas eu acho que pode ser essa questão do pensar, né, do refletir, se deve, não deve fazer alguma coisa. Mas tem muitas lembranças de você, muitas lembranças lindas, muitas lembranças nostálgicas, carinhosas. Mais uma carta aqui para Leão, para finalizar essa fileira. O Sol. O que dizer, né? Fundo do deck aqui ficou o 8 de espadas. O 8 de espadas fala bastante aqui sobre esse emaranhado mental, né? Basicamente o que eu falei aqui, a pessoa pensar e repensar também, a pessoa não entender, pode ser que tenham muitos pontos cegos nessa situação, né? Ou seja, partes dessa verdade de toda essa situação que só você tem ou só outra pessoa tem, e aí os dois acabam ficando ali nesse impasse de não saber exatamente o que é e o que não é. Mas aqui realmente tem muita vontade, muito sentimento, uma situação que já mexeu muito com ambas as pessoas. Uma situação aqui que transformou, eu diria, essas duas pessoas aqui, viu, Leão? Seja você a pessoa que vai mandar a mensagem, que vai, né, se abrir, ou você é a pessoa que vai receber a mensagem. Aqui a gente tem duas pessoas que se transformaram muito ao longo desse percurso, desse processo. Essa carta do mago aqui, ao lado do eremita, né, me fala bastante disso, porque o mago representa ali uma pessoa jovem, e o eremita é representado como uma pessoa mais velha, mais madura, né, então é como se vocês tivessem começado essa jornada juntos, nessa questão desse sentimento e tudo mais, ambos muito jovens, pode ser que imaturos em algum aspecto, mas que essa jornada trouxe muito conhecimento e muito reconhecimento do que é e o que não é nessa situação. E o que é que existe esse desejo mútuo, essa conexão, né, de estar junto, de viver isso juntos. Vamos tirar algumas cartas aqui com o baralho cigano para a gente finalizar. Olha só, já caíram aqui algumas cartas, vou aceitar. Então a gente tem aqui o anel, as nuvens, o navio, a cruz, o sol, o livro. Coisas vão ser clareadas, segredos serão revelados aí a respeito dessa situação, coisas que estavam ocultas. Os peixes, mais uma. A carta. Aqui tinham caído duas, mas eu não vou aceitar. E no fundo do deck ficou o chicote. Tem muita coisa mal resolvida entre vocês ainda. Muita coisa mal resolvida que vai ser esclarecida, tá? Muitas coisas em relação a essa conexão vão ser clarificadas, dúvidas serão sanadas, verdades serão expostas, uma dificuldade em relação aqui a uma distância será resolvida, né? O navio fala bastante de distâncias longas, né? Distâncias geográficas. Como eu falei antes para vocês, pode ser aqui que para alguns a pessoa esteja distante, vocês não tenham contato hoje, ou pelo menos não com tanta frequência. Aqui a gente tem a cruz com a mensagem, né? Com a carta. A gente está falando aqui de uma mensagem que demorou muito para chegar, de um momento que vocês esperaram muito para falar, para poder ouvir. Eu quero tirar algumas cartas aqui com o baralho do eremita, o oráculo, né, do eremita. Esse oráculo é incrível, ele traz várias mensagens românticas, né, informações sobre... Eita, caiu um aqui, imagino você pelada, né? Ai, meu Deus. Só porque eu falei aquela hora que tem fogo aqui, né? Mas tem mesmo, gente. Mas não é só isso, não. Essa conexão aqui não é só tesão. Vai bem além disso, inclusive. Porque a única parte que me deu essa sensação foi aqui, quando caiu a Rainha de Paus, né? Que aí pode ser a forma que essa pessoa te enxerga em alguns aspectos, né? Mas fala principalmente da sua aparência, né? Do seu... Acho que você tem uma coisa, né? Talvez vocês sejam um tipo de pessoa, Leão. O que não me surpreende nem um pouco, porque Leão é Leão, né?
vocês têm uma coisa de vocês chegarem no lugar e todo mundo te olhar, de vocês terem uma luz especial, de vocês terem uma chama, uma ardência. O que essa pessoa tá pensando? As de copas. Ai, gente, essa pessoa quer muito oferecer alguma coisa sólida aqui pra você e realmente a gente tá falando de um oferecimento de um relacionamento, tá? É como se essa pessoa viesse até você com essas cartas que saíram do baralho cigano pra te revelar tudo que não foi revelado. Não sei de que forma, não sei se da melhor forma, mas é como se... Porque ali a gente tem a carta do chicote, né? Não que essa pessoa vai, nossa, tipo, vomitar nada em você, mas aqui a gente tá falando de... É como se a gente estivesse falando de uma comunicação que precisa acontecer. Essa semana eu postei o vídeo de peixes. Geralmente peixes, leão, escorpião, às vezes até sagitário, fica tudo misturado na mesma história. Então, se vocês têm esses signos fortes aí, fiquem atentos sempre a esses vídeos, que já faz um tempo que eles estão se entrelaçando aí. E na leitura de peixes, estava falando muito sobre isso, sobre alguém querer se abrir por sentir que não consegue mais guardar, já passou muito tempo e tudo mais, então pode ser que esteja relacionado com essa leitura aqui. Mas aqui a gente tem uma vontade muito grande. Olha só, a gente tem aqui, eu quis dizer o que eu disse, então aqui a pessoa te disse alguma coisa em algum momento e ela realmente quis dizer isso, pode ser que tenha tido um duplo significado, às vezes você interpretou de um lado, mas era do outro, mas aqui realmente a pessoa te assegurando, eu quis dizer o que eu te disse antes, deixa eu colocar assim para poder tirar um pouquinho mais. Aqui a gente tem, você me faz querer fazer coisas ruins, e isso tem um contexto sexual, né, então aqui a gente tá falando de alguém querendo abusar do seu corpinho aí, de uma forma muito positiva, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tesão mesmo, né? O que eu falei antes. Mais informações aqui pra... Você é tão especial. Essa pessoa aqui, ela vê você como tudo que ela gostaria de ter num relacionamento. Como eu falei antes, não é sexo aqui. Aqui o sexo é uma consequência de tudo que essa pessoa vê em você. Mas essa pessoa tem muito desejo por você, realmente. Se eu te seguisse, eu poderia perder tudo. Lembra que eu falei pra vocês que pode ter alguma questão aqui em relação a essa pessoa, talvez, e você não poderem se relacionar? Acho que foi aqui quando eu falei do Papa. Pode ser que tenha algum tipo de empecilho bem forte aqui. A carta do Papa, como eu falei, fala de instituições, né? Pode ser que tenha algum tipo de conflito de interesse. Hora de se aterrar. Essa pessoa aqui, ela tá, ao mesmo tempo que ela vai fazer, que ela já se decidiu, ela tá ponderando muito de como fazer isso. Porque é como se essa pessoa fazendo o que ela quer fazer, chegando até você, te mandando mensagem, revelando quais são as intenções dela com você, pode ser que essa pessoa aqui esteja cruzando alguma linha que, em teoria, ela não deveria cruzar. Aqui a gente tem, eu gostaria que as coisas fossem diferentes e espera. Espere que vai acontecer. No fundo do deck, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Essa pessoa aqui provavelmente já sentiu muitos ciúmes de você. Se você está num contexto hoje, por exemplo, tá ficando com alguém, tá num outro relacionamento, por tudo que essa pessoa falou de você em questão de aparência, olha só o que estava aqui, ó. Eu levantei, tinha uma outra carta antes, mas olha o que estava aqui. Sexo. Essa pessoa aqui, ela acha você um deus, uma deusa, e ela tem muito ciúme, tá? Muito ciúme. É quase como se essa pessoa, além de todos esses sentimentos, tudo que essa pessoa gostaria de resolver com você, é quase como se ela quisesse também tirar você de circulação para ninguém roubar você dela, sabe assim? Olha só, viraram duas cartas aqui. Me desculpe, eu estou te manifestando. Tem alguma coisa que essa pessoa gostaria de se desculpar aí com você, e que ela tá desejando muito. Eu falei isso ali com o mago, né? A pessoa tá manifestando realmente esse encontro com você, essa troca de mensagens, essa volta dessa relação, ou volta desse contato, tudo para poder manifestar, né, o que essa pessoa quer, que é estar com você. Eu acho que a pessoa aqui, ela vai agir tudo conforme cada passo, sabe? Dar um passo de cada vez. Voltar a estar na sua vida, ter contato com você,
mostrar as intenções. E aí, então, quando as coisas, se as coisas caminharem como a pessoa espera que, aí sim ela vai demonstrar algum interesse, mas dentro dela existe um desejo muito grande por você. Vou tirar mais uma carta aqui pro 2 de copas. 2 de copas. Eu te conheço de algum lugar que eu falei aqui pra vocês, gente, vocês sentem uma identificação com essa pessoa tão grande. Deixa eu virar aqui pra conseguir ler. Aqui a gente tem a carta Seja Mais Egoísta. Embaixo, eu sonho com você muito. Me deixe te ter, eu me preocupo com a gente, você faz meu coração se sentir cheio. É assim, ó. Essa última parte da mensagem aqui, primeiro em relação a esses 6 aqui com o 2 de copas. A carta do 2 de copas sozinha, ela já pode ter esse contexto, mas com essa carta aqui, é como se a pessoa sentisse uma identificação, uma conexão tão grande com você, uma coisa tão diferente do que ela já sentiu com as outras pessoas, que ela realmente acreditasse que vocês se conhecem de uma outra vida, que vocês, de alguma forma, tinham que se encontrar, que vocês se encontraram nessa vida. Essa pessoa, ela sente como se fosse um encontro mesmo. Como se não fosse um simples acaso do destino. Conhecia aqui alguém muito legal, fez muito sentido, a gente se gostou. Para a pessoa aqui, essa conexão de vocês é algo extremamente especial, único. Aqui pode ser até que a gente esteja falando de uma pessoa ali com a carta do eremita, que seja até um pouco cética. E às vezes até para ela essa ideia é meio maluca, sabe? De alma gêmea e tudo mais. Mas aqui a pessoa realmente sente que existe algo muito especial que não é desse mundo, que não é do agora, que não é dessa vida. Beleza? É isso que eu vejo para vocês hoje, Leão. Que leitura linda. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até aqui, não se esqueçam de deixar o curtir para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Me conta nos comentários essa história que eu vou amar responder e a gente trocar. Eu amo quando vocês comentam aí das coisas que acontecem, o pessoal vem contar de coisas que aconteceram há muitos anos, gente que não vê há não sei quanto tempo e tem esses sentimentos. É cada história de amor linda e de verdade eu sempre torço para que todos vocês tenham aí um final feliz, desde que seja o final feliz certo para a vida de cada um, né? Então aí o universo sabe o que vai entregar para cada um, o que cada um precisa receber, mas eu espero de verdade que todo mundo consiga de alguma forma ter as respostas que precisa da sua situação. Então muito obrigada para quem ficou até aqui, não se esqueça de comentar, curtir, se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo, Leão.